o painel 2 e eu convido para participar da mesa Lúcia Ancona Lopes de Magalhães e Dias Advogados, Juliana Albuquerque, diretora de acompanhamento processual e coordenação do Conselho de Ética do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, moderador Paulo Gomes de Oliveira Filho, Paulo Gomes Advogados Associados, e como coordenador, Dr. Daniel Adenson de Souza, de RIT Propriedade Intelectual, para quem eu passo a palavra para dar início aos trabalhos. Muito bom dia a todos. Temos aqui uma difícil missão de entretê-los e compartilhar um pouco de experiência e conhecimento. E ficou mais difícil ainda depois da palestra do Dr. Manuel, mas que foi muito propícia porque fez um link com o assunto que trataremos agora. E eu vou fazer uma primeira observação sobre o programa. Foi proposital a ordem dos painéis, quer dizer, topograficamente no nosso programa, a ideia era realmente trazer um pouco da questão do fair use, e aí o Dr. Manuel ajudou bastante a gente, a questão principiológica que envolve uma avaliação de um uso justo ou lícito de um direito de propriedade intelectual, focado em marcas, mas que se aplica a outros direitos, que vão ser tratadas e abordadas pelas nossas palestrantes aqui. Quando surgiu na reunião da comissão científica organizadora do Congresso o tema da publicidade comparativa, a gente pensou no primeiro momento, mas olha, será que é um tema que ainda está em voga, um tema ainda relevante? E a gente percebe que cada dia mais, né? Ontem mesmo, não sei se os colegas viram, o Burger King soltou uma nova campanha publicitária envolvendo o McDonald's, quer dizer, queime o seu anúncio, queime o anúncio, né? Asse o anúncio, quer dizer, tem lá no aplicativo do Burger King desde ontem um campo que você clica lá para grelhar o anúncio do concorrente. Talvez isso chegue no CONAR, talvez não, vamos ver. Mas é um tema que continua presente, quer dizer, desde quando se começou a tratar de uma forma mais incisiva no Brasil, depois do início da vigência da nossa Lei da Propriedade Industrial, é um tema que continua interessante, continua pujante e, certamente, nós temos que nos debruçar sobre ele ao longo da nossa atividade profissional. E a gente conta hoje aqui com 3 grandes especialistas no tema, que muito nos honraram em aceitar o convite, a gente desde já agradece. E eu passo a palavra para o doutor Paulo Gomes, um grande amigo de todos, certamente, e um dos profissionais com maior experiência sobre o tema, que muito vai contribuir para o nosso debate aqui. Doutor Paulo Gomes, ele é advogado, graduado pela Universidade de Direito da Universidade de São Paulo, é advogado atuante nas áreas de especialização em propriedade intelectual, direito administrativo, direito da comunicação, defesa do consumidor, há mais de 46 anos. Ele é membro da Associação Paulista da Propriedade Intelectual, da Associação Brasileira de Direitos Autorais, já participou da Comissão de Propriedade Intelectual da Ordem dos Advogados do Brasil. O doutor Paulo é professor da Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, é coordenador da Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação, é consultor de diversas entidades, dentre elas a Associação Brasileira de Agências de Publicidade, a BAP, da Associação Brasileira de Agentes Digitais, a ABRAD, da Associação Brasileira de Fotógrafos, a Abrafoto, da Associação Brasileira de Produtoras de Som, a Prosom, da Associação dos Profissionais de Propaganda, do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Então, ninguém mais qualificado para conduzir os trabalhos desse painel, senão o doutor Paulo Gomes, a quem imediatamente passo a palavra. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse congresso, com profissionais de tão alto gabarito e, ainda mais, participando hoje como mediador de 2 ilustres advogadas que todos nós conhecemos, que têm uma atuação muito intensa, muito profícua dentro, principalmente, da área de direito da comunicação, e esse tema é de fundamental importância para quem atua nesse campo da propaganda, de uma forma geral. Há 46 anos, logo que eu me formei, como bom caipira, a minha ideia era voltar para o interior.
E a vida leva a gente para outros caminhos, e o meu professor, que era o meu coordenador, que era o Basileu Garcia, que era nosso catedrático de Direito Penal na USP, ele não me deixou ir e me fez fazer uma pós-graduação em Direito Penal Econômico. Mas a vida nos leva para outra situação. Eu acabei atendendo, logo no primeiro ano, o Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de São Paulo e nunca mais consegui voltar para a minha terrinha, a não ser no fim de semana. Então, há 46 anos, nós atuamos dentro da área de comunicação e, fundamentalmente, na propaganda brasileira, de uma forma bastante ampla. Esse campo, esse tema da propaganda comparativa, eu me recordo há muito tempo. Eu comecei a trabalhar junto ao CONAR desde a sua criação, em 85 até 88, que foi a instalação, e um dos primeiros casos interessantes de propaganda comparativa, naquela época, já era uma comparação de forma extremamente objetiva. Eram duas garrafas de azeite estrangeiras. Uma dizia o seguinte, que era do Zezito Marques, hoje a Zemais. Esse azeite ele produz menos colesterol do que este azeite. Mostrava os dois conteúdos de forma bem objetiva, E esse foi um dos primeiros casos de propaganda comparativa no CONAR, isso em 1988. E eu me recordo perfeitamente que o colega que defendia insistia muito sobre o aspecto da propriedade industrial, que ele era intocável, uma vez que se estabelecia que não poderia utilizar marca ou produto alheio, não haveria possibilidade de fazer uma propaganda comparativa identificando as duas marcas e os dois produtos. E foi um dos primeiros casos muito interessante, que, a partir daí, eu tomei como base o princípio de que o interesse do consumidor se sobrepõe ao interesse individual até das grandes marcas, desde que a propaganda seja efetivamente objetiva, calcada em dados técnicos e, portanto, comprováveis. Obviamente, eu sou ameaçado de morte de vez em quando, sob esse meu entendimento, mas, de qualquer forma, esse é um ponto, a meu ver, fundamental. E hoje nós vamos ver com duas colegas especialistas nessa área, onde a propaganda comparativa pode ser vista sobre os três aspectos, do Código de Propriedade Industrial, onde o princípio é de que não se pode utilizar a marca alheia ou produto alheia, mesmo de forma justificada. Há decisões variadas, e esse é um dos pontos que nós vamos ver o debate intenso hoje. Nós também temos o aspecto do Código de Defesa do Consumidor, onde o desejo de transferir a informação correta ao consumidor ele é de fundamental importância. E é muito interessante que, quando da elaboração do projeto de lei do Código, nós participamos bastante em debates com o hoje ministro Herman Benjamin, e uma das coisas que ele utilizou até para redigir os textos dos artigos que dizem respeito à propaganda abusiva e enganosa saiu do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Se vocês pegarem um e o outro, vão verificar que a base é fundamentalmente a propaganda, o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que, apesar de ser normas consuetudinárias, não normas legais, elas influenciam tremendamente, profundamente nas decisões judiciais, o que é de vital importância. Nós temos que sempre lembrar que, quando a norma legal é editada, ela é sempre um déjà vu. Ela não cria nenhuma situação, ela apenas traz para a normatização legal aquilo que já vinha sendo aplicado. Então, se nós pegarmos hoje o Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, nós vamos verificar que ele é base de muitas disposições legais que hoje existem, notadamente na propaganda comparativa. Então, para não estender mais, porque todos nós estamos ansiosos de ouvir as exposições das duas nossas colegas, eu passaria a fazer a apresentação, que dispensaria, evidentemente, qualquer apresentação, mas é muito importante que nós coloquemos. A doutora Lúcia Ancona Lopes de Magalhães Dias é graduada pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e doutora pela Universidade de São Paulo.
é sócia responsável pela área de Direito do Consumidor e Regulatório de Magalhães e Dias Advocacia. É professora convidada em renomadas instituições de ensino, sendo autora do livro Publicidade e Direito, em sua 3ª edição, edição Saraiva, coautora do livro Panorama Legal sobre as relações de consumo no Brasil, com o capítulo Oferta e Publicidade nas Relações de Consumo, editora Singular, coautora do livro Panorama Legal sobre as relações de consumo na era digital, com o artigo Publicidade Infantil nos Meios Digitais, Limites e Boas Práticas, editora Singular. Autora do artigo Publicidade Hipervulneráveis, Limitar, Proibir ou Regular, Revista de Direito do Consumidor, ano 24, volume 99, dentre outras diversas publicações. É diretora do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom. Foi diretora de Relações de Consumo do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, IBRAC 2010 a 2013, e atualmente integra o seu Comitê de Consumo. Autora convidada do documentário histórico elaborado pelo Ministério da Justiça em comemoração aos 25 anos do Código de Defesa do Consumidor, além de fazer parte do conselho editorial de importantes revistas na área. E a doutora Juliana Albuquerque, minha ilustre colega lá do CONAR, que dirige muitíssimo bem essa nossa entidade tão importante para o mercado brasileiro de comunicação. Ela é diretora de acompanhamento processual e coordenação do Conselho de Ética do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, e na entidade desde 2001. Participa em fóruns nacionais acerca da regulamentação da comunicação comercial e interlocução com os órgãos de autorregulamentação da propaganda de direitos das redes latino-americana, europeia e global, advogada pela PUC, São Paulo, especialista em Direito do Consumidor, Ambiental e Direito da Criança e do Adolescente, e pós-graduação de Direito Constitucional pela PUC, atuação nas áreas do direito das comunicações, direito regulatório e autorregulamentação publicitária. Portanto, já passo diretamente a palavra à doutora Lúcia Ancona para nos brindar com a sua exposição. Bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao doutor Daniel pelo convite formulado para estar aqui hoje, que me incumbiu essa missão em falar num evento de direito marcário. Os senhores podem ter visto que eu tenho um viés muito relacionado à defesa da liberdade de expressão, do direito do consumidor, mas estou hoje aqui assumindo esse desafio e trazendo até aqui algumas discussões, alguns casos para a gente debater e escutar os senhores acerca do pensamento sobre o uso da marca em publicidades comparativas. Para cumprimentar o doutor Paulo, que é um ícone aqui, um advogado, né, assim, faz parte da história também da publicidade no nosso país, e a Juliana, que também, igualmente, está há tantos anos no CONAR, e é uma referência, inclusive, sempre agradeço, o CONAR sempre contribuiu muito com meus estudos acadêmicos e fomentou, disponibilizando, muitas vezes, conteúdo, então, também agradecer ao CONAR, publicamente, por contribuir academicamente para a discussão. Bom, vamos lá. Desmistificando a publicidade comparativa, o professor Manuel, no painel anterior, eu até brinquei, ele fez um teaser aqui da nossa exposição hoje, e acho que ele até desmistificou um pouquinho, a despeito de, talvez, o pessoal não gostar muito. Eu acho que a publicidade comparativa, ela, na atualidade, ela está bem mais desmistificada, sendo, na verdade, uma prática até relativamente, né, e a gente fala relativamente, que a gente vai discutir um pouquinho, aceita aqui no Brasil. E aí, eu trouxe como agenda de hoje falar, na verdade, contextualizar o surgimento da publicidade, a discussão, né, doutrinária, acadêmica e a prática da publicidade comparativa, falar sobre o seu conceito, modalidades e se há previsão normativa e, claro, como sempre, requisitos de licitude dessa prática, né, que são requisitos tanto positivos quanto negativos, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer quando eu utilizar esse tipo de técnica publicitária, trazer um pouquinho mais de casuística para o debate e concluir nas minhas conclusões sobre essa prática no Brasil. Bom, falando, então, sobre o contexto da publicidade comparativa, inicialmente,
era muito discutível se a publicidade comparativa era permitida ou não no Brasil. Falo no Brasil porque em outros países esse tema já estava mais avançado, mas a doutrina, sobretudo de direito marcário, e é por isso que eu brinco que eu estou aqui no Fogo Amigo, tendia a dizer que a legislação não permitia o uso da marca do concorrente em publicidade. E o fundamento, ora, era o 132, inciso 4º, que, inclusive, o Dr. Manuel falou bastante desse inciso, ora, é o artigo 31 da Lei de PI, que diz que a proteção também se estende à publicidade, a artigos, etc. O inciso 4º, inclusive, ele falava da questão da conotação comercial, então, como é que eu poderia usar, se tem conotação comercial, quando, na verdade, não poderia ter. E também os artigos, do artigo 195, que vedava a concorrência desleal, sempre que se utilizasse o inciso, o particular inciso 5, que falava sobre usar indevidamente a marca alheia, e aqui, já desde logo um disclaimer, que o artigo sempre falou indevidamente. Então, fica também aqui uma discussão que era indevidamente, quando devido, licitamente, eu não estaria violando o artigo 195. Bom, de toda essa resistência do direito marcário, muitos casos começaram a ser judicializados. O artigo 32 do CONAR, do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, já trazia essa técnica como uma técnica que, vamos dizer assim, eram os usos e costumes do mercado. O CONAR, ele representa nessa fonte subsidiária de interpretação também das práticas. Os precedentes dos tribunais começaram a evoluir, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo, que acho que foi muito percussor no tema. O Tribunal do Rio Grande do Sul também tinha alguma discussão, ora, inclusive, proibindo até publicidades comparativas de preço entre redes varejistas, mas a jurisprudência foi caminhando, autorizando e trazendo os requisitos desta prática, ao passo que o CONAR tendia já, então, a aceitar, regulava e regrava a prática. A diretiva que eu cito aqui, 2006-114, da Comunidade Europeia, é um paradigma, porque ela, de alguma forma, aqueles países que ainda não tinham uma previsão permitindo a publicidade comparativa, a diretiva vem e diz, é permitido, desde que seguidos os requisitos que ela traz, que são muito similares. Na verdade, acho que o CONAR se inspirou muito nessa diretiva, ela era uma diretiva mais antiga, depois foi atualizada em 2006. E aí, então, aqueles Estados-membros que, por exemplo, não admitiam ou não tinham, passaram com essa diretiva a admitir a publicidade comparativa com o uso da marca concorrente. O que eu digo aqui? Que essa é uma matéria que toca diretamente, claro, a concorrência, inclusive desleal, quando feita de forma inadequada, mas ela tem um reflexo, sim, direto também, ou indireto, na defesa do consumidor, na medida em que, ao comparar e não ter comprovação técnica ou usar de dados falsos, inexatos, inapropriados numa publicidade comparativa, eu também acabo induzindo consumidores em erro, e não só desviando clientela, mas induzindo coletivamente esses consumidores em erro. E o artigo 4º, que eu não citei aqui do CDC, que versa sobre a Política Nacional de Relações de Consumo, estabelece que, dentre outros, que deve haver dentro da política a coibição e repressão de concorrência desleal, bem como a utilização indevida das marcas que possa gerar prejuízo aos consumidores. Então, há sim uma proteção pelo CDC, não há uma vedação, mas uma proteção no sentido de que seja feita uma publicidade adequada quando utilizada a marca. Bom, então, passando para o conceito, qual é a função da publicidade comparativa? Ela tem uma função de colocar em relevo a supremacia ou vantagem dos produtos ou dos serviços, do anunciante, em relação aos concorrentes, através da confrontação das características dos primeiros perante os segundos. E por que eu trago aqui já uma primeira discussão, que é o fato de que essa confrontação, ela seria um pressuposto da publicidade comparativa. Eu só poderia ter publicidade comparativa quando eu confronto bens ou serviços. Se eu utilizo a marca do concorrente para nada comparar, eu estaria caminhando por uma seara inadequada. Então, a confrontação, muitos, e aí aqui a gente vai discutir, porque os Estados Unidos é muito mais liberal, ele usa uma série de marcas de concorrentes sem confrontar bens ou serviços, apenas para satirizar, e aí é uma discussão que nós, entendo, o Brasil ainda não evoluiu
para esta seara, até por conta dos requisitos que o artigo 32 do CONAR traz e por conta da casuística existente na matéria, mas, em princípio, eu preciso ter comparação, né? E, ao comparar, naturalmente, eu acabo tendo um conteúdo meio, assim, que é intrínseco, que é, de alguma forma, mais agressivo, né? Porque, quando eu comparo, eu digo que o meu é melhor que o outro, por algum motivo, mas esse, entre aspas, denegrimento do concorrente, ele é aceitável, porque, na verdade, eu só estou colocando em relevo o meu que é melhor. Se eu tiver, de fato, apenas denegrindo puramente, como até, inclusive, o professor Manuel colocou, situações em que eu nada comparo, eu só simplesmente quero atingir a marca concorrente, aí eu posso estar falhando num requisito. Mas se entende que é natural, numa comparação, que o concorrente não goste, né? E dentre a possibilidade de publicidade comparativa, né, a diretiva, inclusive, ela define, que é a que identifica explícita ou implicitamente um concorrente ou bens ou serviços oferecidos. Ou seja, eu posso ter uma comparação direta ou indireta, né? E eu vou até explicar quando uma situação de indireta ou genérica ocorre. Né? Quais são as vantagens, né, que se diz? A concorrência fica mais dinâmica, sim. Você, inclusive, evita situações monopolistas com a questão da publicidade comparativa. É um estímulo à inovação tecnológica. É uma forma também de contenção de preços. Né? E é uma maximização, a decisão até, o professor Manuel comentou do STJ, o STJ ele frisa muito nessa questão da maximização da informação para os consumidores como uma forma de exercer melhor a sua liberdade de escolha. Então, o viés do direito do consumidor na publicidade comparativa ele é muito ressaltado, inclusive, nas decisões que entenderam pela legitimidade dessa licitude, dessa prática, né? Aí, aqui, falando da publicidade comparativa direta, né, eu tenho uma explícita referência à marca, identificando o concorrente, né? E aí eu vou mencionar situações em que isso é possível. Esse foi um caso, inclusive, já julgado pelo STJ, né? Então, mesma duração, menor preço. Naturalmente, eu tenho que ter base para fazer esse tipo de publicidade, e essa base é pré-constituída, eu vou comentar. Ou eu vou ter situações, né, em que a gente fala de publicidade comparativa indireta, ou que os italianos, a doutrina italiana menciona muito, que é direta per relazione, que é você ter uma relação inequívoca do concorrente na mídia, embora a marca dele não esteja claramente identificada. E aí, quando você vai ter essa situação? Eu trouxe até um exemplo, era um caso, né, de uma embalagem tridimensional registrada, então, não basta, às vezes, você tirar o rótulo e falar que não está comparando diretamente e violando. Então, a comparação indireta, que a gente chama também de implícita, né, é uma comparação que geralmente ocorre em mercados oligopolizados, onde você tem 2, 3 players. Então, não é difícil para os consumidores, inequivocamente, identificarem a qual player o anunciante está fazendo referência, embora ele não esteja expressamente listado. Esse é um caso, inclusive, julgado, entendido que, no caso, até poderia fazer. O ponto aqui é que a publicidade ela não comparava atributos, ela apenas dizia que o concorrente não exercia a função adequada de limpeza. E aí ficou demonstrado que não havia nenhum dado técnico-científico em que o concorrente realmente tinha uma capacidade menor de limpeza do que o anunciante. E aí falhou, então, no requisito da prova, portanto, foi declarada inadequada essa publicidade. Um outro exemplo que eu trouxe aqui de comparação implícita. Pode rodar o vídeo. Esse caso, só um segundinho, esse caso em que, embora nenhuma marca, ninguém esteja citado diretamente aqui, todo mundo entendeu do que se tratava em termos de operadora de telefonia. Pode rodar, por favor. Por que você está dançando numa biblioteca? Porque é outro comercial, você sabe. Quer aproveitar nossa promoção? Claro que não! Hey, você não é o Ruivo da... Era. Agora eu não sou mais. João Cortes, prazer. Faz como eu. Mudou pra Nextel. Há 3 anos ela é eleita a melhor operadora de celular do Brasil. Oi? É isso mesmo, melhor operadora de celular do Brasil. Nextel, ligue 1050 ou vá até uma loja. O que é isso? Ele não para de dançar.
Então, a gente dá risada, eu particularmente acho essa mídia super divertida, a questão do humor na publicidade, né? Ele começa, para de dançar, o cara da TIM nunca para de dançar, o Ruivo, que era da Vivo, agora é da Nextel, e a questão, né, da Claro e da Oi. Claro que, naturalmente, né, o CONAR acabou entendendo, essa foi sustada, essa publicidade, por entender que haveria um parasitismo em relação às marcas concorrentes. Mas é um caso típico em que a gente identifica, né, e identifica quem são os concorrentes. Tem a questão do humor, que ainda é discutível, né, quando a gente faz referência a concorrentes, mas é uma situação aqui que eu quis ilustrar. Não, como é que... Aí, peraí, volta uma para mim. Você volta? Aqui. Aí a gente tem situações em que a publicidade comparativa ela pode ser simplesmente genérica, né? E aí aqui eu não tenho concorrente nenhum, eu não posso identificar singularmente de quem eu estou falando. São aquelas típicas, né, que a gente conhece, publicidade de detergentes, eu versus todos os outros, né, aquela side by side, na qual eu não identifico nenhum concorrente, eu falo com o mercado que eu... Ou situações que eu coloquei aqui de publicidades superlativas, de tom excludente, que são aquelas mensagens em que eu atribuo ao meu produto uma singularidade, uma superioridade que somente eu teria no mercado, embora eu não liste nenhum concorrente. Isso é uma publicidade comparativa genérica, quando eu atribuo um atributo específico a uma característica do meu produto. E aí aqui eu até dei um exemplo, a melhor qualidade, o único. Claro, se eu falar o único em sabor, evidentemente que aqui é um puffing, é algo que é um autoelogio, que não estamos discutindo de prova técnica. Agora, se eu falar que eu sou o único do mercado que tem uma tecnologia que é mais resistente para lavar roupas, exemplo, aí eu tenho que demonstrar que eu sou realmente o único e que ninguém mais tem esta tecnologia. E aí, nessa situação, realmente, o concorrente estaria, os concorrentes, né, teriam uma legitimidade para discutir a validade desse tipo de claim. E aqui eu observo que a gente tem que sim distinguir situações em que são mero altos elogios, os chamados puffings, que é realmente eu exagerar as vantagens do meu produto, mas eu exagero de forma que ninguém compreende isso, que é um dado objetivo, que tem uma superioridade única, é realmente um autoelogio, de situações em que sim há um caráter específico que dá margem a entender que eu sou o único, o melhor, tal. E aí eu sempre brinco em termos de puffing, né, Bombril 1001 utilidades, ninguém precisa provar 1001 utilidades, mas é um autoelogio, é um produto que é muito bom. Mas há muitas situações em que o CONAR, sobretudo, suspendeu várias decisões em que o consumidor dizia, eu sou 7 vezes mais veloz, um único na região de São Paulo. Aí, realmente, o anunciante, para fazer esse tipo de publicidade, ainda que eu não cite nenhum concorrente, eu preciso ter um dado técnico que dê sustentação à mensagem. Tá? Aqui, como eu mencionei, o artigo 32 do CONAR, ele permite, né, a publicidade comparativa, desde que seu objetivo seja o esclarecimento, maior, né, o esclarecimento, tenha por princípio objetividade e seja passível de comprovação. Como a Juliana vai falar mais do CONAR, eu não vou adentrar no dispositivo específico, até porque eu vou falar dos requisitos positivos e negativos. Mas, basicamente, o CONAR ele prega objetividade, né, e comprovação. A jurisprudência, como eu dizia, para fechar essa primeira parte da exposição, ela foi evoluindo e a gente, em 2014, teve um caso leading case do STJ que disse, sim, é permitido, não há o direito exclusivo do titular da marca não é absoluto e há interesses que podem ser de interesses maiores, como a livre concorrência, a liberdade de informação. E nessa decisão, então, se diz que a publicidade comparativa ela deve ser verdadeira, objetiva e não depreciativa, né? Inclusive, anteriormente, confirmando, então, uma decisão do TJ São Paulo, que ele não poderia proibir. Eu vou até trazer essa publicidade para mostrar como ela era informativa, né? Falando aqui, então, dos requisitos, só rapidinho, me avisa quando eu estiver perto do tempo, que eu estou com medo de me exceder. Dos requisitos positivos. Nós temos aqui, para poder fazer uma publicidade comparativa lista, alguns requisitos. Quais são os positivos? O objeto da comparação, quer dizer, eu devo comparar apenas bens e serviços que tenham a mesma finalidade, né? Ou que sejam, inclusive, dentro do mesmo gênero, da mesma categoria. Então, a gente tem muita discussão, às vezes, de comparação entre veículos, porque veículos não necessariamente estão dentro da mesma categoria, do mesmo perfil. Então, há discussões sobre isso, e também aqui dizendo finalidade, eu tenho que comparar, basicamente,
basicamente banana com banana. Sobretudo, eu tenho que atentar também para a questão mercadológica desse produto, como eu mencionava, inclusive faixas de preço, de ano, né, da comparação e tudo mais. E, dentre os parâmetros de comparação, eu tenho que ter uma comparação, então, objetiva, comprovável, sobre um ou mais elementos essenciais do produto. E aqui, então, são os 3 elementos de comparação. O que é uma comparação objetiva, de um elemento essencial e comprovável? Bom, uma comparação, para ela ser objetiva, eu tenho que realmente me pautar em dados técnicos de comparação. Eu não posso simplesmente colocar simples opiniões do anunciante. Eu acho que o meu é o preferido pelos consumidores. O meu é mais saboroso. A comparação ela tem que ter parâmetro objetivo para ser auferível, de fato. Se eu tiver nas meras especulações do anunciante, eu não vou ser suscetível de comprovação. Por isso que todas essas discussões de subjetividade, elas têm o problema do parâmetro de comprovação. E os bens confrontados, eles devem pertencer, como eu mencionava, à mesma faixa qualitativa e econômica. Então, quando eu comparo bens e serviços, direta, indiretamente, genericamente, eu tenho que ter um parâmetro auferível de comparação e que seja suscetível de prova. Que prova? Uma prova técnica, uma prova de mercado, uma pesquisa de opinião. E aqui entra o problema da fonte, né? E aí eu cito o artigo 36, parágrafo único e 38 do CDC, porque na publicidade, o ônus da prova ele já é invertido, é sempre do anunciante. O anunciante tem que provar a veracidade da sua informação. Não basta ele fazer a publicidade e depois fazer o estudo. O estudo é pré-constituído. E essa é uma discussão enorme, inclusive, para quem litiga nessas matérias, porque quando você faz a publicidade, você já tem que ter o estudo pré-constituído que dê sustentação à sua mensagem. Não basta depois dizer, vamos fazer, então, uma perícia para provar que o meu produto era melhor. Né? Se ele era melhor em algum atributo, eu tinha que ter essa prova. E essa questão da fonte ela é muito importante. Elementos essenciais, só para reiterar, eu tenho que comparar elementos realmente que sejam essenciais, que sejam de relevância para a escolha do consumidor. Né? Eu simplesmente dizer o meu é melhor porque é fabricado no Brasil e o outro é estrangeiro, não é um elemento que vai criar um problema na qualidade do produto. Eu acabo só mais denigrindo a marca do concorrente dizendo que ele não produz no Brasil do que propriamente fazendo uma comparação objetiva. Né? Então, os elementos essenciais são sempre aqueles que vão fazer parte. Distância entre assento de 2 aeronaves, a composição de um produto, o percentual de suco indeterminado, a durabilidade, a resistência, como no caso da Rayovac que a gente viu. Então, eu tenho que ter um elemento essencial, que é importante para a escolha do consumidor. E aí, agora eu vou trazer exemplos da casuística sobre esses requisitos positivos, quando eles estiveram presentes, quando eles falharam. Pode rodar o vídeo, por favor. Intestino preguiçoso, né? Oi? Vem cá, você já comparou a tabela nutricional de Nesvita com esse? Como é que é? Compara só, Nesvita, além de auxiliar o funcionamento do intestino, tem 18% menos calorias, 26% menos gorduras e, além disso, vem com 2 vezes mais cálcio. Fora que ele é o único que combina actifibras e probióticos. E é uma delícia. Nesvita da Nestlé é o único que combina actifibras e probióticos que auxiliam o funcionamento do intestino. Experimente Nesvita, leve 2 e pague 1 para sentir a diferença. Então, como eu mencionava, esse foi o leading case que trouxe uma chancela de que você pode usar, sim, a marca concorrente na publicidade. E aí até coloco lá em cima, os produtos comparados tinham a mesma finalidade, né? A comparação de um elemento essencial, que é a tabela nutricional, né? E o dado era comprovável, porque, de fato, o produto tinha aquilo que anunciava em relação ao concorrente. Né? E aqui no voto, né, foi consignado, né, que, embora não haja lei vedando ou autorizando expressamente, o tema sofre influência das legislações consumerista, propriedade industrial, tanto no âmbito marcário quanto concorrencial. A publicidade comparativa não é vedada pelo CDC, desde que obedeça à veracidade. Né? Para que não viole o direito marcário do concorrente, as marcas devem ser passíveis de... não podem, né, gerar confusão, né, ou cumulada com ato depreciativo, que então são os tais requisitos negativos que eu vou mencionar para vocês. Então, esse é um caso que foi declarado uma comparação lícita. Depois, a gente teve um segundo caso, que também já chegou no STJ, que é justamente o da Rayovac e a Duracell, onde foi consignado, né, que a publicidade comparativa
não viola os ditames da boa-fé, foi realizada com um propósito informativo em benefício do consumidor, não tendo sido constatada a prática de atos de concorrência desleal, tampouco atos que tenham denegrido a marca ou a imagem dos produtos concorrentes. Aí, de novo, né, produtos comparados tinham a mesma finalidade, o elemento essencial era a mesma durabilidade versus menor preço, estudos comparativos válidos que provavam que, de fato, tinha a mesma durabilidade, mas o preço era menor. Depois a gente teve um caso em que era um teste no ponto de venda, se faz muito publicidade comparativa dentro de ponto de venda, o que é até mais difícil quando tem alguma irregularidade você atacar, né, até pela rapidez e exiguidade da ação, mas a consumidora dizia, era um teste cego, colhia uma amostra, e depois que a amostra era, a consumidor provava, né, ele dizia, Pomarola, a gente não pode negar, mas Ciro venceu a concorrência. Não, é lá em cima do sabor. Eu estou igual o Manuel, torta aqui com a cabeça. Ele dizia, ela acabou de provar que Ciro é mais gostoso que essa marca, que também é muito boa. E aí tirava a capinha e tinha, Pomarola ganhava, né? Ciro vencia a concorrência versus Pomarola. Aqui, qual que é o problema? O problema é o parâmetro de objetividade que a gente sempre vem comentando, né? Será que gosto, aquela famosa história, gosto não se discute, né? O que é gostoso para um pode não ser para o outro. Então, a gente tem que ter parâmetro comprovável, oferível. E aí essa decisão foi entendida como realmente uma situação que não gerava esclarecimento e violava a marca do concorrente. Bom, falando dos nossos requisitos negativos, então, assim, objetivamente, eu tenho que comparar, realmente tem uma comparação objetiva, de dado essencial e comprovável com prova pré-constituída, né? Quando a gente fala de requisito negativo, a gente também fala sobre, na verdade, proibições. O que eu não posso fazer quando eu comparar? Eu não posso, né, ter um caráter enganoso, que é divulgar informações inexatas, falsas, ou comparações que não se sustentam. Eu não posso simplesmente denegrir, e aí quando a gente fala denegrir, que denegrição? É a desnecessária, gratuita, desleal do concorrente. Como eu mencionei no início, é natural que o concorrente não goste de ser comparado, mas esse não gostar, ele não é uma denegrição, ele faz parte da comparação e que é aceita pela legislação e pela doutrina. O que a gente não pode ter é essa realmente denegrição que ela é gratuita, ela é desleal. E aí eu vou até exemplificar. Também há uma proibição de que eu não posso explorar indevidamente a reputação da marca alheia, e aí aqui, novamente, o simples fato de eu usar a marca do concorrente, eu não estou explorando indevidamente, eu tenho que ter uma situação indevida, e até o Manuel, na exposição anterior, mencionou situações indevidas, né, não exatamente comparação, mas se aplicariam a comparação também. E eu tenho que ter aquela ausência de confusão, que são, às vezes, a gente tem uma publicidade que usa o slogan de outra e você não sabe de quem é quem. Há uma possibilidade do consumidor se confundir. Ou mesmo, que é muito comum do conjunto imagem, do trade dress, você copiar essa embalagem do concorrente, que é registrada e que é característica, né? Aqui, dando um exemplo, né, do que foi muito questionado, isso foi até objeto de TAC, até, embora o CONAR tenha assustado assim, umas 30 mídias do Azera, não sei se alguém comprou já esse carro, se tem alguém aqui de montadora, mas ele usou muito da marca concorrente sem dado, né? Então, ele sempre dizia que era o mais potente que o Mercedes Classe C, não está nem na mesma categoria necessariamente, começa essas discussões. Mais admirado que um Lexus, né? Admiração, de novo, não é um critério objetivo. Mais espaço interno que uma BMW, e o mais importante, o preço. Depois ele vinha com outras, né? O melhor do mundo ficou ainda melhor, será que é páreo para Mercedes, BMW e Lexus? Então, assim, muito uso do concorrente sem ter um critério objetivo, ou mesmo sem ter um dado que prove potência, ou que você esteja... E aí, inclusive, nas discussões, o CONAR entendeu que alguns não estavam na mesma categoria, aquilo que eu mencionava, você está comparando banana com maçã, induzindo o consumidor em erro, situações de subjetividade na comparação. Bom, quando uma mídia, né, ela pode ultrapassar os limites e deixar de ser uma mera comparação. E aqui falando especificamente daquela denigrição que é desnecessária, que é desleal, né? Quando ela faz alusão a uma mera característica pessoal do concorrente, que nada influi na qualidade do produto, né? Então, a gente... Nossa, 5 minutos, deixa eu correr. A gente tinha situações em que é o caso da Nissan, que eu vou rodar aqui, em que você agredia a capacidade técnica dos engenheiros da montadora concorrente em produzir um veículo adequado, né? Então, assim, você não está comparando o meu é melhor porque ele tem uma tração. Simplesmente o seu engenheiro ele não é bom em fazer veículo. Então, situação meramente desleal.
ou situação em que você tinha, usando imagens desnecessariamente ofensivas. Eu quero falar da categoria do novo sabão líquido, mas eu deprecio toda a categoria do sabão em pó e digo que eles deixam roupas manchadas e sujas, né? Então, em vez de você fazer um atributo seu, você só denigre o do concorrente. Ou quando você só exalta as críticas, né, em relação ao produto concorrente do que as próprias vantagens do seu, que no fundo é tudo isso que a gente está falando, que a gente diz que um tira-mancha, que está sendo lançado, no caso aqui era até o Vanish, que ele era bom porque a água sanitária podia manchar suas roupas. Então, você está com uma situação em que você só está denegrindo. Depois a gente teve essa clássica, né, Coca-Cola contém folha de coca, é legal, aquela comparação que só é depreciativa, na verdade, isso só gera realmente violação. Eu trouxe esse vídeo para mostrar, você pode rodar rapidinho? Só de 10 minutos. Essa publicidade, assim, uma clássica dos Estados Unidos, assim, pelos critérios que eu trouxe aqui hoje, acho que no Brasil isso não poderia, né, porque, de novo, eu não estou confrontando produtos, eu só estou usando a marca do concorrente. Mas fica aqui, né, lá se faz muito essa questão do humor, que aqui é discutível. Esse é um caso, roda para mim, por favor, que aí eu já comento da decisão. Hey, you! O Nissan Livina deu a melhor compra do 4 rodas. O boa compra do Auto Esporte. O melhor carro do Jornal do Carro. E o nosso Meriva nada? Oh! Nissan Livina tem certificado de conserto mais barato? Não, não! Honda 20 não, por quê? Por que não? Por que não? O Nissan Livina foi eleito o melhor carro da família! Eu sei! E o Fiat Idea, não! Vocês não me acertam uma cáspita! E tu não acerta nem a bolinha, ô porpeta! A Nissan tem um jeito inovador de pensar o carro para a família. Pense no Nissan. Então, esse é um caso típico em que eu mencionava, em que o concorrente usou 3 outras marcas para dizer que os engenheiros da GM, da Fiat, não tinham capacidade técnica de produzir um veículo como o Nissan. E o Tribunal de Justiça, o STJ, já decidiu, inclusive, dizendo que, no caso em comento, houve exagero no exercício do direito de comparação, permitido pelas regras, porque foi ultrapassado o limite do humor, quando se atacou diretamente a marca aqui da autora, porque, na verdade, nem todas entraram, e aqui era um caso em que a GM tinha acionado. Então, realmente fica aqui a questão do humor que ultrapassou, e você não está exatamente comparando o veículo, só está dizendo que você não consegue fazer um bom quanto o meu, sem nada a comparar. Vou correr aqui, porque eu tinha outros exemplos, para dizer que a proibição da exploração indevida, então, tinha esse contexto que eu mencionei no início, inclusive foi discutido também, quando veio o novo Código Civil, proibiu de vez, porque diz que ninguém pode, o Código Civil vem dizer que ninguém pode usar o nome da empresa sem autorização, mas isso, como a gente mencionou no começo da palestra, não se aplica, tá, à questão das comparações lícitas. E eu tinha trazido o exemplo que o Manuel super comentou e agregou, que era a questão dos AdWords, quando você paga para o seu nome sair primeiro. Ele trouxe até um viés que eu concordo, inclusive de situações em que está todo mundo lucrando, é a revenda, mas aqui, muitas das decisões foi entendido o parasitismo quando eu digito lá, né, Fiat e vem GM. Eu pago para que venha outro nome. Essas eram essas situações de uso indevido da marca alheia, quando eu digitava uma marca e automaticamente pagava para surgir o produto da outra. Esse é um caso bacana. Então, o João chegou aí. João, eu vou ter que falar do S, mas você não me mata, tá? É um caso muito bacana que eu dizia da exploração indevida, porque, embora não sejam no mesmo segmento, né, maisena é amido de milho, a lisena é tratamento capilar, então poderia se dizer não tem problema, mas isso sim, podia confundir, inclusive, sobre a origem, né, dos produtos, e é uma decisão muito recente e muito bacana. Bom, esse era um caso que eu ia trazer só para polemizar, e dizer que eu queria trazer só para polemizar, pode rodar? Já está decidido, já foi julgado. Bom dia. Levei 200 gramas de presunto, por favor? Pois não, mas qual é a marca que a senhora quer? Vou levar 100. Não,
Uma que começa com S. Termina com A. Termina com A? Aquela que tá comendo só de gordura. Seara, lógico. Isso, demorou, né? Além de ser uma delícia, o presunto Seara está com 50% menos gordura e 36% menos sódio. Saia do automático. Experimente o presunto Seara. A qualidade vai te surpreender. Só para narrar que esse foi um caso muito polêmico, porque, na verdade, ela não tem uma comparação nem direta nem indireta, mas quando você fala qual é a marca que começa com S e termina com A, o tribunal entendeu que, por remeter a Seara também começa com S, termina com A, mas por existir a Sadia no mercado e o consumidor poderia lembrar da Sadia dentro da publicidade da Seara, poderia haver um certo parasitismo. Eu sou tendenciosa a falar, mas ganhou o Tribunal de Justiça, o João está rindo porque ele venceu, e nós perdemos, mas em algum momento fica essa discussão da questão da letra, né, do S, e a questão realmente se o consumidor entenderia a Sadia dentro do comercial da Seara e poderia gerar, inclusive, uma discussão de parasitismo em termos de equivalência entre produtos que poderiam não ser equivalentes. Bom, para encerrar, para a gente poder não perder mais tempo aqui, que eu acho que eu tenho no máximo 5 minutos, o último requisito é a questão que você não, da proibição da confusão quanto à origem e qualidade dos produtos, né? E aqui é importante que essa parte ela toca muito ao direito também do consumidor, além de toda a discussão do trade dress, do conjunto imagem, a gente sabe que o consumidor ele tem que ser esclarecido sobre a correta origem dos produtos. Então esse foi um caso, né, em que a China Inbox usava, desculpa, a Y Inbox, é que não dá para enxergar, está bem aqui embaixo, era Y Inbox, né? Era uma tradicional de cozinha mineira, né, empresa de cozinha mineira, mas se entendeu aqui pela essa decisão que havia sim aproveitamento, né? E aí a decisão disse, embora esse vocábulo, né, Y é um típico vocábulo mineiro, né? Exprima acondicionado em caixa, tal. Não, aqui ele dizia só, perdão, Y, embora seja algo que todo mundo fala, quando você utiliza o Y-Inbox, você remete a China Inbox. Então, você não poderia utilizar dessa expressão, ainda que vulgar, comum, porque geraria essa confusão. Esse é um outro caso, ao contrário, em que se entendeu que não haveria um problema. Por quê? Existe uma marca registrada que é a Torcida, né? E que embaixo está escrito Torcida, o salgadinho da torcida brasileira. E na época da Copa do Mundo, a IOC lançou a pipoca da torcida brasileira. E aqui a discussão foi se o termo torcida poderia estar dentro do rótulo da IOC, né? E a decisão que eu acho muito interessante, boa, é no sentido de que não houve intenção por parte, né, da IOC. Primeiro, acho que o importante é dizer que a lei versava sobre a abstenção do uso da expressão torcida, né, por empresa concorrente, em razão do titular da marca do salgadinho torcida. Mas a decisão ela colocou a ausência de afronta de direito, ainda no que se refere ao uso do slogan da pipoca. Porque entendeu que a expressão não tinha conotação de marca, em seu sentido semântico, e foi realizada na época da Copa do Mundo de forma contextualizada, né? E depois, inclusive, até tirou, era uma questão de contextualizada, e aí fica também a discussão, que é o uso da palavra torcida, inserida dentro de um contexto relacionado ao verbo torcer, e num contexto específico, então foi autorizado o uso. Esse é o último caso que eu queria comentar, é um caso de teste cego. Você roda para mim? Compre favorita. Kaiser, cara. Olha que doideira. Kaiser. Não acredito. Kaiser! Você não imagina a quantidade de pessoas que se surpreendem ao comparar essa Kaiser com a cerveja preferida. Daí tivemos uma ideia. Fazer o maior teste cego desse país. Skol, Brahma, Antártica, Nova Skin e essa Kaiser aqui, disputando o título de preferida do Brasil. Uma pesquisa comparativa realizada pelo Datafolha com mais de 2.500 consumidores em 9 capitais. E já temos o resultado. Nova Skin 18.6, Brahma 19.7, Antártica 19.4, Skol 19.8 e Kaiser 20.1. Ou seja, estatisticamente, empate técnico. Essa Kaiser é definitivamente uma das cervejas mais gostosas do Brasil. Compare. Kaiser, essa é gostosa. Beba com moderação. Só queria comentar que esse é um caso que o Tribunal de Justiça entendeu que, ok, até pelas razões aqui
foi mencionado muito a livre concorrência, a peça publicitária avícola apenas convidava os consumidores a realizar a prova, é da essência da propaganda a comparação com outras marcas, etc. Mas eu acho que o critério ele é muito subjetivo, assim, a minha opinião pessoal é que em testes cegos, em que você está discutindo a preferida do consumidor, ou como aquele caso que eu trouxe em relação a sabor, você tem que ter um critério objetivo para fazer a comparação. E aí o teste cego poderia versar sobre outros elementos que pudessem dar sustentação a essa mensagem. Então, eu particularmente entendo que sabor não se discute, preferência, a questão enfim, nem trabalhei nesse caso, nada disso, mas assim, academicamente falando, entendo que a comparação ela tem que versar, ainda que um teste de mercado, sobre um requisito objetivo, né, que poderia ser a apresentação dos produtos, poderia ser N outros requisitos que pudessem ser auferíveis. Até porque muito se discute essa questão da experimentação, tem muito a ver com o que você comeu, não comeu, o que você estava no dia, quantas horas se alimentou, e a questão do alimento mesmo, prévio à degustação do produto. Então, uma decisão que acabou sendo permitida, mas que eu vejo com algumas ressalvas, em razão, realmente, dos critérios de objetividade. E aí, então, encerrando, pedindo desculpas aí se me alonguei, só para concluir que a publicidade comparativa é uma prática lícita, aceita no Brasil e no mundo. Ela tem que observar requisitos de licitude, como toda prática, o direito não é absoluto, mas ele também tem que ser feito com responsabilidade, né? Entendo que, sim, é uma prática que fomenta a concorrência, traz benefícios, quando ela é feita de forma adequada. No exame da matéria, como eu mencionei, a gente precisa distinguir as situações de mero puffing em relação a atributos de exclusividade, essas mensagens de tom excludente, que ensejam ao consumidor uma ideia de que é o único no mercado que tem uma característica, quando isso pode não ser verdade. Situações de humor versus denigritório, nem tudo é humor, tem situações que pode exceder esta parte do humor realmente e transgredir o direito do titular à marca, e dizer que a referência a outras empresas do mercado, né, elas podem sim ser feitas, e concluir que no Brasil, eu entendo que essa técnica ela ainda não está tão difundida. Se a gente olhar para outros países, olhar para os Estados Unidos, há muita publicidade comparativa lá fora, inclusive até com outro espectro, mas dizer que eu acho que esse fator também impacta no fato, né, de que requer investimentos esses estudos comparativos, né? A gente precisa ter prova técnica, e provas técnicas que se sustentem depois judicialmente, ou se sustentem no CONAR judicialmente. Então, não dá, assim, o meu entendimento, eu só posso comparar se eu tiver uma prova pré-constituída, e essa prova pré-constituída custa dinheiro, e precisa ser feita com uma amostragem adequada. Então, talvez também em razão disso, ainda não seja uma técnica tão difundida quanto a gente vê em outros países. Queria agradecer e ficar à disposição para o debate. Obrigada. Alguma pergunta nós podemos fazer no final? Eu queria fazer algumas observações aqui, até pela antiguidade que eu estou, né? Não é questão de competência, é questão de antiguidade, né? Nós temos vários desses exemplos que foram passados, foram do nosso escritório. Não vou defender o nosso escritório, não, mas é muito interessante as observações que a doutora Lúcia falou. Por exemplo, precisa ter um dado objetivo mesmo em termos de sabor. Eu também entendo que, em termos de sabor, quando você vai fazer um teste cego sobre sabor, deve ter examinado de uma forma mais global os anúncios. Esse caso, por exemplo, da pomarola e massa de tomate, foi a personagem era a Letícia Spiller, e era muito interessante, onde ela apresentava duas latinhas cobertas por um papel, onde ele dizia o seguinte: olha, você, dona de casa, você quer experimentar esses dois produtos? São derivados de tomate, tá? Um era pomarola e o outro era massa de tomate tírio, que era a antiga Sica, tá? E houve uma aprovação, houve realmente um teste cego, com mais de 60 mulheres, que diziam o seguinte: eu preferi esse produto aqui. E depois ela tirava e mostrava que era massa de tomate tírio. E em comparação à pomarola. Nós temos sempre que lembrar que, em propaganda,
é mais ou menos o que nós dizemos lá no interior. Ninguém chuta cachorro morto. Quando vamos fazer alguma comparação, sempre vai querer fazer comparação com aquele que tem um share de mercado maior. Ninguém vai fazer a própria comparação com um produto de insignificância dentro do mercado, né? Então, é necessário realmente, nesse caso, por exemplo, da pomarola e massa de tomate tírio, quem ganhou foi a pomarola, no caso. Por quê? Não era pelo sabor, e sim qual é a finalidade do produto. Pomarola, assim como massa de tomate tírio, é um produto agregado ao outro alimento que vai servir para o final. Ninguém consome o produto in natura. Então, fazer o teste pelo sabor original saindo da lata, ele não era um fator válido de comparação. Então, por isso que o CONAR e também a Justiça decidiu que esse anúncio ele era não verdadeiro ou, de certa forma, denegritório. Então, houve alteração, tanto pelo CONAR quanto pela Justiça. Então, são situações que devem ser examinadas caso a caso. Nós não podemos ter uma definição de dizer, aconteceu isso, matematicamente está proibido, né? E nós temos, dentro da propaganda, uma figura bastante utilizada, a chamada preconceituação da marca. Ou seja, a exaltação, mais do que puffing, é a exaltação das qualidades de um determinado produto, ainda que não cite o concorrente, mas ele fala de uma forma genérica que o meu produto é muito bom. Exemplo disso seria, não é nenhuma Brastemp, não compre tigre, não fique com mico, né? E aí havia questionamentos dizendo o seguinte, não, mas quem ficar com mico é porque compra as outras marcas, então é por exclusão. E o CONAR tem um monte de decisão muito interessante, de formas mais variadas possíveis, que, por certo, a Juliana vai nos apresentar. Mas eu só queria destacar que houve, desde da edição do Código de Autorregulamentação Publicitária, uma evolução da propaganda, né? Inclusive na propaganda comparativa. Nós vemos que, muitas vezes, hoje, a propaganda deixou de ter uma certa gostosidade, né? Porque matou uma série de meios humorísticos que antigamente se utilizavam e que agora não se pode mais utilizar, né? Então, há uma evolução, muitas vezes em termos de defesa do consumidor ou mesmo da própria concorrência, mas que perdeu um pouquinho aquela pimenta que a propaganda brasileira tinha antigamente, né? É isso aí. Agora, quem tiver... eu vou passar, então, para a doutora Juliana, que vai expor sobre o aspecto mais a propaganda comparativa, mas sobre o aspecto ético do nosso Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária. Eu vou trazer uma abordagem bastante disso, até fazendo um paralelo com a mesa anterior, ampliando a abordagem não só para propaganda comparativa clássica, mas para outras formas de uso de marcas, por vezes não comparativas, mas também com vantagem em detrimento da concorrência. Então, a gente tem no digital um impacto inequívoco, né, que todos experimentam, tanto na circulação de ideias, quanto nos espaços de proteção e defesa, né, e nas relações entre os diversos players desse segmento. Conteúdos e formas diversificadas também, publicitárias, e a alteração das perspectivas. Claro, por um lado, tem os proprietários das marcas, aqueles que investiram esforços materiais e intelectuais na construção desse patrimônio, também que devem proteger esse patrimônio com relação ao uso nas redes, as informações corretas e seguras sobre seus produtos e marcas. As empresas concorrentes, a perspectiva desse outro lado, de empresa concorrente, de liberdade de iniciativa e expressão. A gente entende, sim, que tem a liberdade, se não a do artigo 5º da Constituição, a do artigo 220, e que abrange o confronto das características, então, uma certa comparação. A inovação, os esforços competitivos de melhoria de produtos e
os consumidores, que, além dessa ampliação de informação e de opções, né, no mercado, também passam a ser locutores de muitas informações, inclusive de endossos a marcas. Além dessas perspectivas, desses tradicionais atores, também outros, né, agregados aqui, agências, influenciadores, as redes sociais, as plataformas, as empresas de tecnologia de uso de dados e de inteligência artificial, aplicativos, startups, todas essas empresas, esses participantes atuam e têm boa parte dos seus negócios voltados à propaganda. Então, são impactados pela discussão aqui de uso de marcas, de sinais, de espaço, de preservação, exclusividade de direitos e possibilidades. Eu preciso falar um pouquinho da disciplina do controle da propaganda no Brasil para dar a entender, né, a comparação que é feita também entre o controle misto, público e privado. A maioria dos países adota essa modalidade de controle. A gente tem em quase todos os países da América, América do Norte, Latina, quase todos os países da Europa, grande parte da Ásia, vários países da África, Oceania. A gente tem a criação do CONAR, Rússia e China, em fase de criação também. Todos adotam um sistema misto, com controle público e privado. No Brasil, público, em especial a Constituição Federal e as legislações do CDC, e, no caso, aqui as leis sobre propriedade intelectual. E o sistema privado, o CONAR, o Conselho de Autorregulamentação da Propaganda, que, no ano que vem, completa 40 anos, né, tem uma atividade intensa, a partir de queixas de consumidores e concorrentes, também queixas de autoridades, demandas, né, solicitações de autoridades. A gente teve, por 2 vezes, uma menção, um encorajamento pelo Poder Judiciário da atividade de autorregulamentação, tanto na edição de uma súmula no STJ, um enunciado sobre a autorregulamentação em diversas áreas para a prevenção, né, de extrajudicial, prevenção e solução extrajudicial de litígios, quanto no julgamento da DO 22, acredito que muitos conheçam, em que foi registrado o princípio da subsidiariedade, uma ordem de precedência de solução dos conflitos, em que a camada mais próxima tem essa primazia para resolver com mais proximidade e naturalidade até os conflitos antes da necessidade da intervenção judicial. No controle público, no que tange aqui a discussão da propaganda comparativa e do uso das marcas, de forma geral, tem os princípios da Constituição Federal, que aí traçam valores, e, na ausência de regras específicas, são os parâmetros. Na ausência, também os parâmetros de interpretação, princípios de liberdade e de proteção. E aí a legislação específica, a LPI, que fala, né, ao falar das marcas, menciona os direitos de exclusividade de uso, sim, de propriedade, o valor atrelado às marcas, também os deveres, um dever de zelar pela reputação. E aí entra, né, algo que tem sido recorrente no CONAR e que também recorrente na gestão de marcas, a questão da moderação do conteúdo gerado pelo usuário, que é bastante polêmica, não só no comercial, como no editorial, mas no comercial também, para as marcas, pode gerar um dilema, né, até que ponto é importante notificar um usuário por um uso indevido, até que ponto é necessário manter uma liberdade de expressão com relação aos produtos. E a gestão de crises, que muitas vezes isso acaba desembocando numa crise envolvendo a marca, e algo que uma atuação preventiva evita, e isso é bem desastroso em termos de reputação nos ativos intelectuais. Aqui a discussão que até o Dr. Manuel colocou bastante sobre a exclusividade, né, do uso da marca, se essa exclusividade ela tem um rol taxativo ou exemplificativo. Ele
tem uma exceção a essa exclusividade mencionada na lei, mas se existem outras, e no caso, sim, né, a gente viu aqui várias vezes que há sim a possibilidade do uso das marcas em propaganda comparativa, contanto que atendidos os requisitos, né, o considerado uso legítimo, uso justo. E agora, né, para o controle privado, da autorregulamentação, eu trouxe, em especial, os problemas mais recorrentes que a gente vê com relação à comparação, não só no regramento específico do artigo 32, mas que os fundamentos recorrentes de queixas, os artigos, claro, né, de concorrência leal, de veracidade, a questão do digital, né, que a identificação publicitária, a necessidade de identificação não só para transparecer a natureza publicitária daquele conteúdo, mas também para diferenciar do conteúdo gerado pelo usuário. A gente tem muita queixa falando, olha, estão encorajando determinado produto, aí a marca fala, não fui eu. Então, na internet, você não sabe o que é uma propaganda, o que não é. Por isso, a importância também para a marca de caracterizar como uma propaganda. Então, isso assim, não envolve, naturalmente, a propaganda comparativa clássica, mas sim envolve os ativos de marca mencionados. A gente estava falando mencionados pelo concorrente, também mencionados pelo consumidor, usuário da internet. A questão da sustentabilidade, que a gente tem uma série de processos, também como vantagens, aí sim como vantagens comparativas em detrimento da concorrência, e as regras específicas. No caso da sustentabilidade, a gente tem avançado assim, no entendimento em que é necessário uma exatidão na comparação. Então, você não vai comparar, por exemplo, a extração com a extração de um com o descarte de outro. Precisa comparar etapas similares e correspondentes para gerar uma comparação correta, né? Uma correção das informações. E a redundância, tem o artigo 5º que fala da pertinência do anexo U, né? Fala, não serão considerados pertinentes apelos que divulguem como benefício socioambiental o mero cumprimento de disposições legais e regulamentares. Então, por exemplo, essa representação 8713, em que se mencionava aço reciclável ecológico. E ele seria ecológico por ser reciclável. Isso foi recomendada a alteração por uma redundância e uma informação até de que teria uma característica peculiar que colocaria em vantagem com relação a todos os outros comuns do segmento. Essa mais complicada, acho que alguns até atuaram nesse caso, a representação 1312 sobre o uso de sacolas plásticas em supermercados. Esse caso foi denunciado tanto pelo uso de termos imprecisos, porque ela era colocada como descartável e, na verdade, ela era reutilizável. Isso acontece, assim, comparações com outros segmentos, tá? Você vai comparar a embalagem de um determinado matéria-prima com de outro, isso tem acontecido também nas comparações. E, nesse caso, além do uso do termo impreciso, também uma motivação econômica que estaria aliada à ação ambiental apregoada, porque a sacola não deixaria de ser fornecida, e sim ela seria fornecida com um custo ao consumidor. Então, teve essas duas denúncias, e esse caso também mereceu alteração, reconhecendo, sim, que existe a possibilidade de traçar comparativos, mas que eles precisam ser bastante precisos. No caso dos impactos ambientais, esse é o princípio, né? De quanto mais exato e específico, é mais simples e uma probabilidade maior de que ele vai ter um acerto. Agora, as regras específicas, né, da propaganda comparativa, ela é aceita, assim, acho que a gente já chega até nesse consenso. Agora, ela tem requisitos, né, de finalidade, uso legítimo condicionado ao esclarecimento do consumidor, essa finalidade de informação. E, ao mesmo tempo, que não se apoie injustificadamente no prestígio de terceiros.
Aqui, o injustificadamente é justamente a ausência desse atributo de informação. Então, não existindo um caráter informativo, é considerado um uso que não seria legítimo. Na forma, alguns requisitos de objetividade também, correspondência dos quesitos. Então, a gente os produtos têm diversas características, então você precisa também comparar quesitos correspondentes justamente para não gerar uma distorção. Não estabeleça confusão, que é uma das funções da marca, né, de identificar precisamente o produto ou serviço, e a concorrência desleal, a depreciação da imagem do produto ou marca do concorrente. E aí eu vou mencionar alguns exemplos mais recorrentes, né? Hoje a gente tem uma sofisticação de opções aos consumidores, então uma gama muito grande de variação de produtos, e muito comum, não raro, encontrar um produto que não vai ter um similar no concorrente, porque ele tem determinada característica específica. E aí uma objeção de que não seriam comparáveis, mas o que tem sido entendido que sim, né, existe, não há uma objeção genérica de comparação a produtos que não são exatamente os mesmos, mas se eles possuem a mesma finalidade, existe uma possibilidade. Agora, também precisa ser feito de uma forma cuidadosa para comparar, para que não haja distorção na comparação dos quesitos correspondentes. A questão da depreciação, essa posição de vantagem, uma posição à frente inerente, é natural a comparação, então ela pode acontecer sim. Agora, não sendo essa posição naturalmente à frente, realmente a colocar o concorrente numa posição inferior, sem uma informação que vai suportar aquilo, tem sido rechaçado. O puffery, né, que são os superlativos genéricos monádicos, que não tem a menção direta do concorrente, tem sido aceito também. A gente não tem uma tradição tão grande no Brasil, né? Muita coisa vem do direito norte-americano e da publicidade lá, mas eles têm sido aceitos, sim. E o próprio CDC ele fala, né, que a informação publicitária vincula o anunciante, mas é a informação publicitária suficientemente precisa. Então, se você não tem uma informação muito vaga, ela pode ser considerada um elemento criativo. Por exemplo, apregoar o melhor das galáxias tem uma conotação diferente de falar que é o melhor do estado de São Paulo ou o melhor do segmento. Então, quando a informação é vaga e monádica, ela pode ser aceita. Por vezes aconteceu o arquivamento de denúncias nesse sentido de irregularidade. Aí dois pontos que estão muito recorrentes, a questão da paridade. Então, alguns claims que falam, a gente tem, né, máxima performance, ninguém faz melhor. Não existe um critério único, porque você precisa ver realmente a acepção, né, como isso está no contexto. No caso do insuperável, houve prova realmente de paridade com relação aos concorrentes, né, e de estar nessa posição de primazia mais ao lado de alguns. Mas foi determinada alteração por considerar que ele tinha assim poderia gerar uma interpretação de superioridade. Já nos outros casos não foi aceita a prova de paridade de desempenho ao lado dos melhores da categoria e foi recomendado o arquivamento. Então são casos disputados, mas a gente vê uma reincidência desse tipo de claim que fala de estar ao lado, né, e não só exclusivo. E algo que a gente enfrenta muito nos processos, porque os casos de propaganda comparativa envolvem uma litigiosidade, uma instrução grande, e não raro também a gente tem provas
em sentidos contrapostos e provas idôneas, com metodologias também relacionadas ao claim que visa suportar, mas que tem entendimentos, né, uma divergência até na comunidade acadêmica e científica sobre determinado assunto. Então, se tem avançado no entendimento que, quando existe esse tipo de situação, ao menos, né, o claim não deve ser colocado como uma assertiva universalmente aceita. Então, eu posso colocar o mais eficiente de acordo com a pesquisa tal, no âmbito de tal, né, não posso colocar aquilo como uma verdade universal. É uma solução dada nesses casos de divergência até acadêmica e científica. E aí, assim, fica uma... Né, trago também uma provocação, porque a gente recebe, sim, várias demandas de concorrentes sobre o uso das marcas, mas o uso das marcas gera o direito, né, de uso e também o dever de zelo pela reputação e os usos pelos consumidores, né? Então, como que isso tem sido tratado? O uso pelo concorrente recebe o tratamento do 32 e o uso pelos consumidores, a gente pode dividir em alguns casos, assim, essa sigla, né, UGC é uma sigla internacional que fala que é o conteúdo do usuário sem qualquer interação pela empresa. Não existe uma imputação de responsabilidade, claro, automática, legal, um dever de agir, porque são as páginas dos fãs. Agora, acontece, sim, por vezes, dos fãs, muitas vezes, excederem na liberdade de expressão e encorajar um uso perigoso do produto. Então, entraria num âmbito de responsabilidade social, ou das boas práticas empresariais, alguma medida nesse sentido para coibir. Então, a gente teve um caso de arquivamento, porque foram demonstrados cuidados, era um caso de medicamento, esse primeiro 5616, e nesse outro caso, 1616, já foi um caso que toda a estratégia foi considerada para chamar a atenção do público infantil e acabou merecendo uma advertência, mas é um assunto bastante polêmico. A gente, claro, não quer estender a responsabilidade por um ato que não cometeu, né, que não tem nenhuma interação com aquele usuário, mas existe, sim, fica até no espaço de responsabilidade social, das boas práticas e da gestão das marcas. A gente fala de gestão frente à concorrente e gestão como isso está sendo usado, né? A Europa tem a Liga Europeia dos CONARES, né, tem um guia sobre o Best Practice Recommendation no digital. E aí eles falam quando o conteúdo do usuário é considerado endossado pelo anunciante, quando o anunciante tem amplia responsabilidade por aquele material. Aqui é uma posição até avançada. Eu acredito que o compartilhamento, sim, se ele compartilha na própria página, é um endosso oficial. Agora, a curtida, já acho que é um avanço de interpretação, mas, pelo menos, indica a ciência de que aquela marca está sendo encorajada daquela forma. Aí a gente tem a questão dos influenciadores, que eu não vou descer também ao detalhe, porque vai ser mencionado amanhã, mas tem aqui um guia, o órgão internacional da autorregulamentação dos diversos países publicou uma listagem com os guias dos diversos países, é bem interessante esse documento, tem vários guias muito bons, mas tem que ser considerados, né, nas especificidades. O modelo britânico é sensacional, mas ele tem um controle misto também, é bastante específico. O francês, que fala de moderação, e o holandês, que é um trabalho sensacional, que dá um passo a passo para a empresa, sem estender excessivamente essa responsabilidade por algo que não gerou, mas também indica uma responsabilidade ali sobre no caso dos influenciadores, como as marcas são encorajadas nas redes. Ai, esse controle está... Aqui as diretivas que até já foram mencionadas, mas que são bastante
semelhantes às do CONAR, e a ação judicial, que foi o caso do STJ mencionado pela Lúcia, então nem vou abrir para essa discussão. E a questão dos links patrocinados, que também é uma forma de comparação, né, uma forma de fazer o uso do concorrente para apresentar publicitariamente se vale das marcas eventualmente registradas para difundir, ativar uma propaganda. A gente vê multiplicar as formas, não só de conteúdo, mas de ferramentas de inserção. Hoje, a inserção baseada em interesse é uma realidade. Já existem guias também para falar sobre isso, né, sobre a propaganda que está relacionada ao interesse do usuário. Inclusive, um assunto que também fala de endereça a questão do tratamento dos dados, mas existem, o Tribunal de Justiça tem uma jurisprudência de fato maior no sentido de considerar irregular o uso das marcas como termos-chave, mas o Tribunal Europeu teve uma posição, né, nesse julgado de possibilidade de uso das marcas. Então, aqui não só dentro do anúncio, mas como ferramenta, esse uso das marcas. Então, o que, por fim, preciso colocar é esse pensamento, né, essa discussão aqui dos que articulam os ativos de propriedade intelectual, sobre os direitos, né, sobre os espaços de proteção, mas não só proteção com relação aos direitos e deveres legais, mas também de boas práticas, de responsabilidade social, porque acredito que a construção desses direitos atrelados às marcas e aos sinais distintivos, ela é feita em lei, ela tem a base legal, tem as decisões judiciais administrativas, mas ela é muito feita também pelas empresas, em especial agora no digital. O posicionamento, as boas práticas, a responsabilidade social é necessário para construir isso no digital. Então, é isso. Agradeço, obrigada, fico à disposição também. De muito bom nível, muito profundo. Eu acho que sempre a gente vai ter perguntas a fazer. Mas nós estamos com o tempo limitado, então nós abriríamos para perguntas, mas, infelizmente, apenas 2. Ok? Então, só... por favor. Não, é bem rapidinho. Isso aqui tá ligado, sabe? É só comentar desse caso. Eu não sei se foi objeto do CONAR, mas entre tira-mancha e detergente. Que no judiciário houve uma discussão em que a Vanish usava os detergentes para mostrar que eles sozinhos não tiravam a mancha, como o próprio tira-mancha. E lá, o que se discutiu, e assim, diferentemente do que você colocou, Ju, e talvez o CONAR tenha decidido diferente, eu não sei, porque eu não vi a decisão do CONAR, foi no sentido de que, não, os produtos eles não seriam equiparáveis, mas eles se complementariam, porque só o detergente não tiraria a mancha e precisaria a complementação do tira-mancha. E, enfim, até à luz do que você colocou, eu me questiono se... eles realmente seriam complementares ou se eles estão sendo usados com a mesma finalidade. Nesse caso, a empresa quis dar essa ideia. Eles se complementam, mas usava a marca de todos os detergentes para dizer que, olha, você tem que usar isso com o tira-mancha. E fica uma discussão se o tribunal entendeu que tudo bem, podia usar a marca dos outros detergentes, líderes e tal, não importasse, porque, na verdade, ele não estava comparando, mas apenas mostrando que um sozinho não funciona e precisa do dele. Eu acho aí um limite bem tênue da questão do uso da marca. Se a gente entender que são complementares, tudo bem, então lá os detergentes. Se a gente entender que, poxa, mas muitas dessas marcas tinham, inclusive, a versão tira-mancha da marca. Isso também pode gerar uma confusão sobre a marca não ser um bom tira-mancha, né? Então, eu acho que é uma parte bem tênue e que lá no judiciário se entendeu que eles eram complementares. Então, podia usar a marca dos detergentes e o tira-mancha podia usar sem qualquer violação. Só para a reflexão trazer que, às vezes, até o que o CONAR talvez decida, não é exatamente o que o judiciário decide, não é mesmo, acho que as tutelas são distintas, mas aqui é um caso bem borderline de uso da marca concorrente, num caso em que você, na verdade, diz que não está comparando, mas usa.
Então, enfim, só para vocês pensarem um pouquinho, tem uma decisão, é do Tribunal de Justiça, é de 2016, mais ou menos. Isso aí. Quem se habilita? Por favor. Primeiro, eu queria agradecer a exposição da doutora Lúcia, doutor Paulo, doutora Juliana, sempre muito interessante, cheias de informações novas. Eu queria, só para saber um pouco da opinião de vocês, primeiro uma informação técnica da parte da Juliana do CONAR, se o CONAR conseguiu fazer com que as mídias sociais embarcassem como veículos a ponto de cumprir espontaneamente todas as decisões que se refiram não só a propagandas comparativas irregulares, mas também outros tipos de anúncios que são veiculados em mídias sociais, que, pela velocidade com que são publicados e que também, enfim, às vezes é difícil, inclusive, identificá-los, né? Quanto mais fazer com que cumpram as decisões do CONAR. Então, eu queria saber a respeito disso. E da doutora Lúcia, pode ser duas em uma? A respeito da punição que essas empresas recebem. Quer dizer, ao primeiro momento, já é muito difícil você identificar uma propaganda comparativa irregular. Mais difícil ainda é você quantificar as penalidades que são aplicadas a esse tipo de infrator, porque é muito difícil, é muito intangível o mal, né, que a propaganda comparativa irregular faz. Queria saber da sua experiência, enfim, o que você pode nos dizer a respeito desse tipo de punição para as empresas infratoras. Vocês estão ouvindo? Então, sobre o digital, a gente hoje não tem alguns associados, mas a gente tem o IAB associado. Agora, eles cumprem as decisões, até por um mecanismo assim, a gente, pelo Código de Autorregulamentação, o responsável primário pela propaganda é a anunciante-agência. O veículo não é responsável primário porque ele não sabe se aquele produto não entrega, né, não tem aquela característica, ou se o preço não é respeitado. Então, o veículo não tem como entregar ao consumidor o que está prometido. Por esse aspecto, não seria o responsável primário pelo anúncio, mas ele faz parte, sim, desse ambiente de comunicação, e se ele é notificado oficialmente que aquilo está irregular, ele passa a ser responsável. Então, é interessante para os veículos também o cumprimento. Então, as plataformas, né, elas têm, a gente comunica das decisões e tem sido cumprido. Aí tem tem uns requisitos de inserção da URL, mas tem sido cumprido, e está em discussão tudo do papel que elas têm nessa comunicação, se é só uma plataforma, se cria conteúdo, se ativa, mas a gente está em discussão não só no Brasil, mas em âmbito global a abrangência do digital. Então, essa pergunta é super pertinente e super difícil de provar. Eu ia até comentar que, via de regra, as empresas, até porque elas podem, né, perseguir a sua reputação, a própria lei diz que toda vez que a reputação estiver em jogo, ela vai poder realmente abster a empresa concorrente de usar indevidamente, mas são ações, em regra, inibitórias com pedidos de indenização. Via de regra, eu vejo mais as indenizações só de cunho de dano moral. Inclusive, naquele caso que eu citei da Nissan Livina, o STJ teve, inclusive, por maioria, então houve muita divergência. Até trouxe aqui um pedacinho da ementa para ler, dizendo que, olha, só estava configurado o dano moral e que, diferentemente do direito marcário, na publicidade comparativa, você não pode presumir a questão do dano patrimonial. E aí eles decidiram que, como não se tratava de contrafação ou uso indevida de marca, mas sim de publicidade comparativa, que é aceita pela jurisprudência da Corte, a comprovação dos danos materiais sofridos em decorrência do abuso cometido na publicidade não ocorreu e não tendo havido a prova. Muito tenta-se discutir como é que se provaria a questão do dano material, alterações do market share, será que isso seria uma prova cabível no período em que foi veiculada? É uma prova muito difícil no que tange aos danos materiais, né? Em relação aos danos morais, isso é bastante aceito e tem sido concedido. Os danos materiais, realmente, a parte tem que provar quais foram os seus danos materiais, qual foi o desvio de clientela, quantos consumidores migraram para outra marca por conta, relação de causa e efeito, né, da publicidade comparativa. Então, é algo mais difícil. E o próprio STJ teve muito debate recente sobre isso, nesse caso da Nissan, e acabou entendendo que não, realmente dano material tem que provar, tem que liquidar, e a empresa não conseguiu, durante o processo, demonstrar que ela teria tido um dano além da sua honra, da sua reputação.
mas é algo muito difícil, realmente. Paulo Parente, do Escritório de Blas e Parentes Associados. Também parabenizar vocês aí, excelente. Eu estava conversando com o Manuel aqui, como é boa a nossa profissão, porque a gente está sempre em constante aprendizado, né? E a apresentação de vocês, assim como a dele, nos mostra isso. Eu só fiquei numa dúvida ali, numa das decisões que você apresentou, e até conversando com ele também, eu não vi ali uma questão de decisão com relação a critério de propaganda comparativa, mas sim uma infração direta marcária e de trade dress, que é no caso do China Inbox e Y Inbox. Então, eu primeiro queria entender isso aí, aonde que entrou a questão da publicidade comparativa na decisão, e a outra, sabendo que a nossa lei de propriedade industrial não abarcou a questão da proteção de slogan, né, como expressão de propaganda, em alguns outros casos, eu não sei como é que o CONAR também vem decidindo em questão de utilização dessas expressões em propaganda, se é só em cima de critérios subjetivos ou não. Qual é o critério utilizado com expressões que não têm uma originalidade, não tem essa criação? Mais uma vez, entra aí uma questão de propriedade industrial e também direito autoral, porque ali não tem proteção da propriedade industrial, mas pode ter em autoral ou concorrência e parasitismo. Então, só saber como é que o CONAR aí vem funcionando nesse tipo de propaganda. Mas, mais uma vez, aí, parabéns. E só para fazer um ambush aqui, mas não um ambush legal, lá na nossa Comissão de Propriedade Industrial, nós lançamos um livro recentemente, né, com vários artigos, inclusive tendo um aí de propaganda e publicidade comparativa. Tá, ok? Para quem tiver interesse, no site lá da OAB-RJ, na nossa Comissão de Propriedade Industrial, tem artigo sobre isso também. Obrigado. Não, aquele caso em particular realmente não é comparativo, eu exemplifiquei porque os atos de confusão também não podem acontecer nas publicidades. Eu até não trouxe um exemplo em que uma empresa usaria um slogan de uma outra campanha e isso poderia gerar uma confusão sobre a origem do fornecedor, quem é realmente o fornecedor. No que tange realmente à publicidade, é mais importante olhar esses aspectos quando, às vezes, uma empresa copia os frames de outra. A gente teve, né, num caso... aí também tem discussão de direitos outros direitos, que não só essa questão da comparação, mas se você se aproveita de situações de campanhas publicitárias, na verdade, você não está comparando, mas você pode ter um uso indevido, seja porque você gerou uma confusão, e aí o consumidor não sabe de quem é o anúncio exatamente, porque está fazendo referência a um outro dentro dele, ou situações de parasitismo, ou os atos mesmo de confusão. Aquele caso é o caso típico, né, de cópia, de trade dress, poderia ser usado dentro de uma mídia, ser estendido por questões publicitárias, né? Às vezes se estendem, o caso da torcida, teve mídia publicitária e tudo mais. E aí se discute se você está usando, confundindo. Então, é mais um requisito assim negativo, mas aquele caso em específico é mais de trade dress mesmo, é de conjunto imagem, mas pode haver situações, e lá fora isso é mais comum, de você usar campanhas publicitárias dentro de outras, ou para satirizar, ou para ironizar, ou situações como essa, e ter uma discussão aqui de confusão, né, ou de produtos no mercado, em que você compara o meu é igual àquele, e aí você gera atos de confusão quando não é igual. É mais nessa linha. Complementando, sim, porque a gestão das marcas, elas não se restringem à questão da comparação. Eu até lembrei no caso da torcida, a gente teve processo, porque as embalagens dos produtos passaram a apresentar as fotos de bebidas alcoólicas para consumo junto com o salgadinho, mas aquilo poderia ser direcionado à criança. Então, você vê que assim, uma infração e uma proteção de marca não necessariamente só se restringe à concorrência, mas também à forma de inserção. No caso da semelhança entre anúncios, do plágio, não existe o registro, né, de expressões de publicidade, mas elas são, sim, objetos de proteção. No Código de Autorregulamentação Publicitária tem lá a proteção de direitos, conceitos, apelos de terceiros. Então, a gente tem alguma jurisprudência sobre tanto o uso de slogan, quanto elementos, quanto diversos recursos associados a outros na publicidade. Agora, tem que ter a comprovação de anterioridade, de originalidade, isso realmente precisa se verificar, porque tem, sim, muito uso que é comum e outro não, que já ficou característico de alguma empresa e precisa ser verificado, tem um regramento específico e uma jurisprudência nesse
sentido.